Olá, meus amores, iniciando mais uma semana e com elas mais uma videoaula, né? Videoaulas de português. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? E nós vamos iniciar a nossa videoaula hoje de português, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero entrevista. Alguém aí já assistiu alguma entrevista? Tem ideia mais ou menos de como é que é feita essa entrevista? Bom, a gente sabe que para ser uma entrevista existem duas pessoas. Uma é o entrevistador e o outro é o entrevistado. Ou seja, uma pessoa vai fazendo as perguntas para o convidado ou então, e a outra vai respondendo, né? Nós vamos aqui começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a entrevista. Você leu nesse capítulo a entrevista com o escritor Antônio Prata, ou seja, que foi falado na aula passada, na aula de português, em que ele falou sobre o livro Felizes Quase Sempre, criado para contar o que acontece depois que as histórias acabam. Agora você vai criar algumas perguntas sobre histórias de fantasia, como contos, lendas e fábulas, para depois entrevistar um colega de turma. Vamos ver algumas dicas aqui abaixo, certo? Como nós estamos distantes da sala de aula, o que você vai fazer? Você pode fazer essa entrevista com alguém da sua família, seu primo, seu tio, a vovó, o vovô, a mamãe ou o papai, certo? Você vai perguntar sobre a história que a pessoa que você vai entrevistar mais gosta, né? Você vai pedir também um personagem favorito dessa pessoa na história que ele escolheu, questionar se ele gostaria de mudar o final da história. Por exemplo, eu amo a história, né, da Rapunzel. E aí, qual o meu personagem favorito? Será que o meu personagem favorito é mesmo a Rapunzel? O que será que eu mudaria nesse final dessa história? Peça-lhe que aponte qual é o elemento mágico nessa história. Se tem fadas, se tem bruxas, se tem animais falantes ou objetos encantados. Então, a história favorita dessa pessoa, ela precisa de lhe responder algumas dessas questões que estão aqui nessa parte da nossa entrevista, tá certo? Agora tá falando aqui, na continuação da página 39, como planejar essa entrevista. Nós podemos planejar a entrevista da seguinte forma. Você vai fazer um rascunho das 4 perguntas que nós temos aqui em cima, essas aqui que nós temos o clipe, certo? Que a gente já falou. Você vai fazer o rascunho dessas 4 perguntas para você fazer para o entrevistado. Nesse caso, você vai ser o entrevistador. Isso mesmo, você vai ser o entrevistador e a pessoa que você vai entrevistar será o entrevistado, certo? Mostre as perguntas ao professor, que poderá fazer algumas sugestões. Se necessário, refaça as perguntas de acordo com a indicação. Bom, eu não tenho nenhuma sugestão a mais. Essas questões aqui estão perfeitas para serem perguntadas de acordo com a história que a pessoa escolher. Vamos dar continuidade na página 40, dia da entrevista. Bom, como eu já falei, nós estamos fora da sala de aula, mas isso não quer dizer que você não possa fazer essa entrevista. Você pode escolher o papai ou a mamãe, como eu já falei, o seu primo ou prima, tio ou tia, e você vai fazer essa entrevista. E como eu disse, você vai ser o entrevistador e a pessoa que você vai perguntar será o entrevistado, ok? E aí depois você vai responder aqui essas questõezinhas na página 40, como foi o desempenho dessa entrevista? Será que ela foi, você conseguiu elaborar as perguntas de forma legal, mais ou menos, ou não? Você fez silêncio na hora da apresentação da sua entrevista? Você conseguiu entrevistar o seu colega ou a pessoa que você conseguiu entrevistar? Certo? Essa pessoa conseguiu responder a todas as perguntas que você fez, e aí você vai responder de acordo com aquilo que foi a sua entrevista. Eu tenho certeza que a sua entrevista será um sucesso. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o estudo da língua. Vamos falar um pouco sobre os sons do S. Isso mesmo.
nós vamos falar um pouquinho sobre o som da letrinha S. Logo depois que a gente falar aqui as questões, eu vou deixar um vídeo aqui, certo? Com um linkzinho para você ouvir algumas explicações dos sons da letra S. Eu vou falar, mas também vou deixar um vídeo explicativo aqui, tá bom? Vamos observar essa cena? Nós temos aqui 8 anos depois do Felizes para Sempre. Essa é a sala da casa de Branca de Neve e de seu príncipe. Enquanto a princesa trabalha fora, o marido cuida dos 4 filhos, depois de ter assado uma torta de maçã para a princesa. O que você achou da cena apresentada? A vida da Branca de Neve e do príncipe foi retratada como você imaginava? Comente com os colegas. B. Leia algumas palavras do texto. Nós temos sala, nós temos casa, nós temos assar. O som da letra S nessas palavras são o quê? Ela é diferente ou é igual? Vamos observar. Nós temos 3 palavrinhas. Nós temos a palavra sala, nós temos a palavra casa, nós temos a palavra assar. Você consegue observar que as 3 palavras existentes na letra B não têm o som igual. Olha como é que nós pronunciamos sala. Sala. Casa. No caso da palavra casa, o S tem o som de Z, isso mesmo. E assar, né, também tem um som diferente. O mesmo que tem na letra sala, na palavra sala. Segunda questão. Leia o trava-línguas a seguir. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. A Rosa perguntou para a Rosa qual é a rosa mais rosa. A Rosa respondeu para a Rosa que a rosa mais rosa é a rosa cor-de-rosa. Quanta rosa, né não? Agora, pinte os quadros de acordo com o som e a posição da letra S em cada uma das palavras. S inicial com S. S inicial com som de S. De lilás, S entre vogais com som de Z. E laranja, S entre vogais com som de S. Aí nós temos aqui sabiá, assobiar e rosa. Você vai prestar atenção como que esse S está indicado e você vai pintar de acordo com as cores. A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra. Ou seja, quando aparece no início, ela tem o som de S normal. A letra S tem som de Z quando ela aparece entre vogais, no caso da palavra rosa, porque está entre o O e entre a letra A. O SS tem som de S e aparece entre vogais, como na palavra assobiar. Ligue a terceira questão, agora na página 43, você vai responder ligando as partes que formam a mesma imagem e escrever o nome de cada uma delas, separando as sílabas logo abaixo. Nós temos a primeira figura de uma vassoura, a segunda de uma rosa, a terceira de um sapo, a quarta de um osso. Assinale com um X a alternativa correta sobre o que aconteceu com as palavras que possuem SS depois de separada. O SS ficou na mesma sílaba ou cada letra S ficou em uma sílaba? Quando as palavras que possuem SS são divididas em sílabas, cada S fica de um lado. Na página 40 e 44, vamos lá. Complete as palavras das placas no labirinto abaixo com SS ou S. Professor, fantasia, mesa, carrossel, desenho, música, passado, parafuso, passeio, presente, casaco e dinossauro. Pinte as escadas para levar o príncipe até a princesa. O caminho correto possui apenas palavras com SS.
Segunda questão na página 45. Você vai pintar as imagens de acordo com as legendas a seguir. S, você vai pintar de azul a palavra que tem S inicial. Você vai pintar de roxo a palavra que tem a S com som de Z. E de laranja, as palavras que possuem SS. Terceira questão. Reescreva as frases utilizando os nomes das imagens a seguir. A. Meu preferido é o de morango. B. Assisti a um programa muito legal na... C. Colhi um delicioso no sítio do vovô. Página 46, nossa última página. Em sua entrevista, Antônio Prata escreveu um livro para criar histórias que ocorrem após os felizes para sempre. Dos contos de fada. Leia o conto a seguir, que também fala sobre escrever histórias. O lápis surdo. O lápis surdo. Quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para crianças? Não sei, escreveu a máquina de escrever. O lápis fez como se não tivesse ouvido a pergunta. Mas a máquina de escrever não tinha papas nas teclas. Esse lápis é mudo? E surdo que nem uma porta? A porta não gostou do que ouviu. Escancarou-se toda, rangendo os gonzos quanto podia. As portas não são surdas. Por que é que dizem sempre surdo que nem uma porta? É mesmo uma ideia sem pé nem cabeça. Essa frase fez a ideia explodir. Eu não tenho pé, nem tenho cabeça. Nem nunca vi nenhuma ideia com pé ou cabeça. Pé e cabeça é coisa de que nós não precisamos. E por entre toda aquela algazarra de tantos fala barato, lápis surdo, ao diz que diz, continuava correndo mudo pela folha de papel, correndo mundo por ela afora, cobrindo ela de palavras e beijos. Fala barato quer dizer falatório, gonzos quer dizer dobradiças e rangendo quer dizer fazendo barulho. A primeira questão, você vai responder quem são os personagens do conto acima. E na segunda questão, qual foi a pergunta que gerou a discussão entre os personagens? E na terceira questão, em sua opinião, por que o lápis se fez de surdo? Pronto. Essas são as nossas questões de hoje, das nossas atividades e também a explicação da nossa aula de hoje, certo? Você vai agora responder a atividade. Logo após, você vai enviar as fotos dessa atividade no aplicativo para que a gente possa fazer a correção. E amanhã a gente estará de volta aqui com a nossa próxima videoaula. Se Deus quiser, estaremos aqui. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.